Observe o que vai acontecer agora. Eu estou deslogado e vou fazer login. E agora eu vou fazer logout. Vou fazer login outra vez. E vou fazer logout. E pela última vez eu vou fazer login. E agora, se eu adicionar uma frase, então Forrest Gump, corra Forrest, corra. Quando eu adiciono essa frase, a frase é exibida 3 vezes. Será que você sacou por que isso aconteceu? Se você considerar a quantidade de vezes que eu estive logado na aplicação desde o começo desse vídeo, você vai chegar à conclusão que são 3 vezes. Ou seja, eu loguei e fiz logout 2 vezes e loguei uma última vez, que é o login que eu estou agora e que eu adicionei a frase. Isso é, eu fiz login 3 vezes e quando eu adicionei a frase, ela foi exibida também 3 vezes. Será que isso é coincidência? Provavelmente não. Tem alguma coisa no código da aplicação que está desencadeando esse comportamento. Vamos investigar o que acontece quando o usuário faz login? Aqui na Handle State Changed, abaixo do If Not User, está o código que é executado quando o usuário faz login na aplicação. Então, quando o usuário faz login, o escutador de clique no botão de login é removido da memória, o escutador de envio do form da frase é adicionado, o escutador de clique no link de logout é adicionado, o escutador em tempo real do Firebase é adicionado e os collapsibles são inicializados. Isso é o que acontece quando o usuário faz login. Só que se o usuário faz login 3 vezes, por exemplo, o que pode estar acontecendo nesse código que está fazendo com que a frase seja adicionada 3 vezes na tela? Olha só, observa que onSnapshot está sendo invocada toda vez que o usuário faz login. E o que onSnapshot faz? Ela adiciona um escutador em tempo real em collection phrases lá no banco. Isso significa que quando uma frase for salva em collection phrases, esse callback, que insere a frase na interface, vai ser executado. Agora saca só uma coisa. Quando o usuário faz login, esse escutador de envio do format phrase é ativado e quando o usuário faz logout, o escutador do envio do format phrase é removido da memória. Quando o usuário faz login, esse escutador de clique no link de logout é ativado e quando o usuário faz logout, o escutador de clique no link de logout é removido da memória. E agora eu pergunto, em qual parte do código esse escutador onSnapshot está sendo removido da memória? Nenhuma. E qual que é a consequência disso? A consequência é que se, por exemplo, eu fizer login e logout 2 vezes e fizer login mais uma vez, como eu mostrei no início do vídeo, como o escutador onSnapshot não está sendo removido da memória quando eu faço logout, eu ativei 3 escutadores onSnapshot aqui nesse collection. Como esse collection tem 3 escutadores ativados, quando uma frase for salva nesse collection, o callback de cada escutador vai ser executado. E como o que esse callback faz? É inserir a nova frase na interface. Como cada um dos 3 escutadores tem um callback, os 3 callbacks vão inserir a frase na interface. É por isso que a quantidade de vezes em que a frase é exibida na tela é proporcional à quantidade de vezes que eu faço login. E como que esse fluxo que eu acabei de falar pode ser comprovado? Olha só. Para visualizar as LIs que estão sendo inseridas na tela, aqui no callback de onSnapshot, no callback do forEach, abaixo da inserção da LI no DOM, você pode inserir console.log, eu vou inserir uma string, LIPhrase 2 pontos e como segundo argumento LIPhrase, e para visualizar a quantidade de execuções do callback de onSnapshot, você pode vir abaixo do append do document fragment e inserir console.log. Vou inserir uma template string callback executado e aqui eu vou inserir uma interpolação de uma let counter que vai ser pós-incrementada. Obviamente, se esse código foi executado, um erro vai ser lançado porque essa variável counter ainda não foi declarada. E para declarar ela, você pode vir acima de Handle State Changed
porque se você declarar a variável dentro de handleOutStateChanged, toda vez que handleOutStateChanged for executada, a variável vai ser declarada com o mesmo valor, e não é isso que a gente quer. Então aqui acima você pode declarar letCounter recebe 1. Se você salvar, observa que nesse momento eu estou logado, as LIs foram inseridas na tela e o callback do onSnapshot foi executado uma vez, que foi quando o app.js foi salvo e a página foi recarregada. Se eu fizer logout e login 2 vezes, então já fiz logout, vou fazer login pela primeira vez. Aqui você faz de conta que tem um X depois do 2, que eu esqueci de colocar. Mas enfim, callback executado 2 vezes. E se eu fizer logout e login, o callback foi executado 3 vezes. Isso significa que existem 3 onSnapshots escutando qualquer mudança no collection de frases. Se eu salvar uma frase nesse collection, Toy Story, ao infinito e além, como o collection de frases tem 3 escutadores ativos, quando essa nova frase foi cadastrada no banco, o callback de cada escutador foi executado. Como o que o callback faz é inserir a nova frase na interface e cada um dos 3 escutadores tem um callback, os 3 callbacks inseriram a nova frase na interface. É por isso que a quantidade de vezes em que a frase é exibida na tela é proporcional à quantidade de vezes que eu faço login. Então, como eu já dei a pista agora há pouco, o que resolve esse problema é remover o escutador onSnapshot da memória quando o usuário fizer logout. Em aulas passadas, eu disse que se em determinado ponto da aplicação você não tiver mais interesse em ouvir as mudanças do banco em tempo real, você pode desatrelar do seu código esse escutador em tempo real. E eu disse também que quando você faz isso, o callback do onSnapshot não é mais executado a cada mudança no banco. E isso é chamado de unsubscribe. Uma tradução de unsubscribe seria desinscrição. Você vai desinscrever o seu código da escuta em tempo real. Como que você desinscreve essa escuta em tempo real da onSnapshot? Existem várias abordagens possíveis. Uma abordagem comum, por exemplo, é usar mutação. Ou seja, eu vou remover esses console.log aqui da onSnapshot, do callback da onSnapshot, e aqui acima da handleOutStateChanged, ao invés de declarar uma letCounter, você pode declarar uma letUnsubscribe, que recebe no, para atribuir para a letUnsubscribe a função de unsubscribe, que a invocação de onSnapshot retorna, você pode inserir unsubscribe. Então, unsubscribe recebe o retorno da invocação de onSnapshot, e aqui uma mutação de valor está acontecendo, porque o que está sendo feito aqui é uma reatribuição de valor. E para executar unsubscribe quando o usuário não está logado, aqui dentro do ifNotUser, para checar o valor de unsubscribe, você pode inserir if unsubscribe e executar unsubscribe, porque unsubscribe está armazenando uma função. Qual vai ser o fluxo dessa letUnsubscribe? Se você considerar um cenário em que a aplicação acabou de ser carregada no navegador e o usuário está deslogado, a letUnsubscribe vai ser declarada recebendo no, e como o usuário está deslogado, o bloco do if vai ser executado. Dentro desse bloco, esse if vai ser lido, e como nesse cenário a aplicação acabou de ser carregada e o usuário está deslogado, unsubscribe está armazenando no, e como no é um valor false, esse if não vai ser executado. É por isso que essa verificação de unsubscribe é necessária. Ela cobre esse caso em que unsubscribe está armazenando no assim que a aplicação é carregada e o usuário está deslogado. Se o usuário fizer login, essa função handleOutStateChanged é executada novamente porque o estado de autenticação do usuário mudou. O bloco do ifNotUser é ignorado porque agora o usuário está logado. E aqui embaixo, a letUnsubscribe vai receber a função de unsubscribe, que é a invocação de onSnapshot retornou. Se o usuário fizer logout, handleOutStateChanged vai ser executada novamente, mas dessa vez, ifNotUser vai ser executado e unsubscribe vai estar armazenando a função de unsubscribe.
Afinal de contas, quando o usuário estava logado, aqui embaixo, unsubscribe recebeu essa função de unsubscribe. Como dessa vez unsubscribe está armazenando a função de unsubscribe e função é um valor truthy, unsubscribe vai ser executada e o escutador onSnapshot vai ser removido da memória. Antes de testar, se você quiser evitar aninhar esse if, porque if aninhado deixa o código menos legível e com mais ramificações, você pode mover ele para cima do if not user. E aí fazendo isso, você precisa inserir not user and unsubscribe. Essa é uma outra forma de você assegurar que unsubscribe vai ser executada quando o usuário estiver deslogado e unsubscribe a armazenar a função de unsubscribe. Vamos testar? Observa que a aplicação carregou e eu estou logado. Eu vou deslogar uma vez e vou logar novamente. Vou deslogar mais uma vez e vou logar novamente. E se eu inserir o Rei Leão Hakuna Matata, a frase não é mais exibida 3 vezes na interface. Agora, qual que é a desvantagem dessa abordagem? Ela dá muitas voltas no sentido de que é necessário entender qual valor unsubscribe está armazenando nos possíveis cenários. Uma outra desvantagem é que ela usa mutabilidade, e sempre que possível é melhor evitar mutabilidade. Mutabilidade deve ser a última opção. E existe uma forma de executar unsubscribe de onSnapshot, de forma que você não precise declarar uma let e ficar fazendo mutabilidade nela. Olha só. Eu vou remover essa let unsubscribe, vou remover esse if que checa unsubscribe e aqui abaixo eu vou declarar a const unsubscribe que recebe a função de unsubscribe. Só que dessa vez, para usar a const unsubscribe aqui dentro do if not user, seria preciso declarar unsubscribe acima do if not user. Isso faria com que o onSnapshot fosse executada independentemente do estado de autenticação do usuário. E não é isso que a gente quer. A onSnapshot deve ser executada quando o usuário está logado. Então, nesse caso, ao invés de executar unsubscribe dentro do if not user, unsubscribe pode ser executada quando o usuário fizer logout, ou seja, aqui na função logout. Só que para isso, é preciso fazer com que unsubscribe seja acessível dentro da função logout. Então, como fazer unsubscribe ser acessível dentro da função logout? Unsubscribe pode ser recebida como parâmetro na função de logout. Então, você pode mover para baixo essa invocação do addEventListener e para fazer a função logout receber unsubscribe por parâmetro, você pode invocar logout e inserir unsubscribe como argumento. Só que o segundo argumento do addEventListener precisa receber a declaração ou a referência de uma função. E com esse código, ele está recebendo undefined. Por que undefined? Porque a função logout não retorna valor. E toda função em JavaScript que não retorna valor, retorna undefined. Ou seja, a invocação da função logout está retornando undefined. Para que uma função seja recebida como segundo argumento do addEventListener, você pode inserir uma função e essa função vai conter a invocação da logout. E para fazer a função logout receber unsubscribe por parâmetro, aqui na declaração dela, você pode declarar o parâmetro unsubscribe e após a invocação de signout, você pode invocar unsubscribe. Só por uma questão de organização, eu vou mover login e logout para acima de onde elas estão sendo usadas. Isso não é obrigatório, eu gosto de fazer isso porque eu acho que o fluxo da leitura fica mais organizado. Só que antes de executar, tem uma parada que você precisa sacar aqui nesse listener do link logout. Olha só, como uma função anônima foi declarada aqui, agora, aqui dentro de ifNotUser, na remoção do escutador de link logout, a função que precisa ser referenciada não é mais a logout. A função que precisa ser referenciada agora é essa função anônima que o listener do link logout está recebendo. Porque lembra, o segundo argumento
que o removeEventListener precisa receber é a exata mesma função que foi usada como callback na adição do escutador de evento, que no caso é essa função anônima. E como que referencia uma função anônima? Não referencia. Para eu referenciar uma função, eu preciso armazenar ela em uma const. Aí não é mais função anônima, porque a função vai ter o nome da const. Então, nesse caso, para que seja possível, de fato, remover o listener do link logout quando o usuário não tiver logado, ao invés de usar .removeEventListener, você pode inserir linklogout.onClick recebe no. E aqui embaixo, ao invés de usar addEventListener, você pode inserir linklogout.onClick recebe essa função anônima. Cuidado para não inserir C maiúsculo, nesse caso o C é minúsculo. Alguns vídeos atrás eu falei que quando se trata de eventos em JavaScript puro, o recomendado hoje é que você use métodos como addEventListener e removeEventListener e evite propriedades de manipulação de eventos, como a onClick. Só que nesse caso, como a remoção do escutador de evento vai ficar mais simples com a onClick, você pode abrir uma exceção. O que vai acontecer aqui? Quando o usuário estiver logado, se o clique acontecer em link logout, essa função anônima vai ser executada, e como nela existe uma execução de logout, logout é executada recebendo unsubscribe como argumento, unsubscribe é recebido no parâmetro unsubscribe, e depois que essa promise signout é resolvida, unsubscribe é executada removendo da memória o escutador ou snapshot. Quando o usuário estiver deslogado, onClick vai receber no. Vamos testar? Observa que a aplicação carregou e eu estou logado. Eu vou deslogar uma vez e vou logar novamente. Vou deslogar mais uma vez e vou logar novamente. E se eu inserir coração valente? Eles podem tirar nossas vidas, mas nunca poderão tirar nossa liberdade? A frase não é mais exibida 3 vezes na interface. Isso significa que só existe uma onSnapshot ativa.